Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Contestando, esse programa que é feito em parceria entre a TV Brasil Central e também a TV da Assembleia Legislativa. E hoje a gente vai falar muito sobre a Assembleia Legislativa porque estamos recebendo aqui o presidente da Associação dos Procuradores da Assembleia Legislativa de Goiás, procurador da Assembleia, doutor Eduardo Henrique. Seja bem-vindo ao programa Contestando. Boa noite, doutor Eduardo. Está em casa, e literalmente em casa, porque estamos aqui dos estúdios da Assembleia. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. Comigo, como sempre, os nossos comentaristas, Dr. Geraldo Fonseca, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite aos convidados que estão aqui hoje, né? O Caio, muito bem representado hoje. O doutor também. Nós vamos falar de assuntos interessantes hoje sobre a Assembleia Legislativa. É isso, matar a curiosidade de muitos sobre como as coisas acontecem na Assembleia, principalmente voltado para as leis e como que funciona a Procuradoria da Assembleia. Hoje aqui com a gente também faz parte da casa, trabalha na agência de notícias, jornalista Maiara Menezes, que, como diz o Dr. Geraldo, está substituindo o Dr. Caio, que está, devido a compromissos profissionais, não pôde estar presente. Olá, boa noite, Maiara. Boa noite, Daniel. Boa noite aos meus amigos. E agora a gente vai conversar sobre muitas coisas interessantes, né? Sobre o parlamento, sobre os regimentos aqui da casa, um assunto super em pauta. Muito interessante falar sobre isso. É isso. Eu costumo dizer que uma das missões da TV Assembleia não é só colocar para o público as sessões, as comissões, né? O que acontece nas audiências públicas, mas é explicar realmente como que as coisas funcionam dentro da Assembleia Legislativa, que muito se diz que é a casa do povo. Então, se é a casa do povo, nada melhor que o povo conheça como funciona a Assembleia Legislativa. E para isso, acho que fundamental para o funcionamento de toda a Assembleia é o trabalho da Procuradoria. Por isso, nós estamos hoje aqui com o doutor Eduardo Henrique, que é mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Jurisdição Federal pela Escola de Magistratura Federal de Santa Catarina e em Direito Tributário pela Universidade do Vale do Itajaí, onde também obteve o grau de bacharel em Direito em 2012. Já exerceu os cargos, função de analista legislativo da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, analista judiciário e chefe de cartório eleitoral, ambos no TRE do Paraná, assessor jurídico na vaga de servidor efetivo junto à primeira Câmara de Direito Público e segunda Câmara de Direito Comercial do TJ de Santa Catarina, atuação profissional com ênfase público, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás desde julho de 2017 e agora presidente da Associação dos Procuradores da Assembleia Legislativa de Goiás. Muita coisa, tão jovem, é uma carreira muito longa. Eu queria saber do senhor como que começou primeiro a história no direito e depois no serviço público. O que te trouxe para essa escolha profissional? Uma escolha que te fez trocar Santa Catarina por Goiás. Já é um pouco goiano, doutor Eduardo? Já, só não aprendi a comer o pequi ainda, mas já estou bem ambientado com o restante de Goiás. Brincadeiras à parte, a escolha pelo direito foi, sem negar, uma forte influência paterna. Meu pai já era advogado, procurador do município de Balneário Camboriú, onde morava, e me incentivou muito a fazer o curso de Direito, e agradeço muito a ele por essa boa influência que ele teve sobre mim. Eu resolvi aceitar o convite, o desafio, e logo me identifiquei. E passei por alguns cargos no Tribunal de Justiça, assessorando desembargadores, que foi uma experiência muito positiva. Em seguida, por concurso, fui nomeado analista do TRE do Paraná, onde conduzi a eleição em uma zona eleitoral do interior, na eleição de 2014, da então presidente Dilma Rousseff, que foi também uma aproximação muito grande com o direito eleitoral, uma experiência muito rica. E nessa época que eu estava no TRE, eu vi o edital para procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que era uma carreira que eu até desconhecia a sua existência. Eu olhei para aquele edital e pensei, olha que interessante, então existem carreiras de procuradores no âmbito legislativo? Muito interessante, me chamou muita atenção, porque no âmbito jurídico nós estamos muito habituados a conhecer a carreira de procurador do Estado, advogado da União, mas procurador da Assembleia era algo que eu realmente desconhecia e me chamou muito a atenção, e olhando as matérias, criei uma afinidade, as competências do cargo e
e me voluntariei a esse desafio e graças a Deus me submeti ao certame e obtive êxito em 2017. Então fui nomeado procurador aqui na casa e desde então estou aqui muito feliz, muito realizado com o cargo e tem sido uma experiência muito rica, de muito aprendizado aqui na Assembleia Legislativa a cada dia. O senhor é natural de onde? De Santa Catarina, de São José, minha cidade natal, que fica ali próximo a... É uma cidade praiana ou não? É do lado de Florianópolis, né? Então é litoral catarinense, sim. E não sente falta da praia, não? Não. Então, quando morava lá, ia pouco à praia também, porque a rotina de estudos também exigia muito, né? Então, não sinto... Claro que sinto saudade da família, vou regularmente para lá, mas a praia não é um fator determinante. É bom saber, porque muitos amigos meus que vieram morar em Goiânia e gostam muito, é difícil achar quem não gosta em Goiânia, mas são naturais de cidade de praia, dizem que para Goiânia ficar perfeita só falta o mar, né? Só falta. Então, não fez tanta falta assim. Vamos começar por aí, então. O senhor disse que como advogado, estudioso, passou por uma faculdade e mesmo assim desconhecia esse cargo de procurador do Legislativo. Isso não é incomum. Muitas pessoas da área do direito, que estão começando na área do direito, sempre me questionam sobre o que faz, como funciona a Procuradoria Legislativa. Queria que o senhor falasse um pouco mais para esclarecer para a população, né, para os nossos telespectadores, do que se trata, o que um procurador legislativo faz. Eu sei que são muitas coisas, mas basicamente, a gente sabe que, você citou, né, tem a Procuradoria do Estado, que defende as questões do Estado, da União, a do Legislativo defende o Legislativo, é isso? A atuação dos procuradores da Assembleia é muito diversificada, muito ampla. Vou começar falando um pouquinho aqui da Procuradoria aqui da Assembleia, né? Mas isso varia, obviamente, de cada casa legislativa para cada casa legislativa, mas vamos pegar aqui a situação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que é uma casa de leis, aqui nós somos um poder, então é natural que um poder exige também há um grande volume de questões jurídicas que precisam do necessário assessoramento aqui na casa. Aqui na Assembleia Legislativa, a Procuradoria possui algumas divisões. Então nós temos a Procuradoria Legislativa, que atua nesse assessoramento e consultoria em questões de apreciar a constitucionalidade dos projetos de lei, verificar se eles estão de acordo com a Constituição Federal, se estão harmônicas com a própria legislação do Estado, para ver se não tem ali alguma contradição, alguma questão que possa dar conflito ou insegurança jurídica. Então, a Procuradoria faz essa análise na área legislativa para verificar e também ajudar os deputados a construir o melhor texto durante o processo legislativo, porque afinal é isso que o Poder Legislativo entrega para a sociedade de uma de suas atividades, sim, boas leis, né? Então, a Assembleia atua nesse assessoramento, fazendo os relatórios para os deputados e também ajustes formais e de mérito no texto, quando devidamente provocado, tudo visando a entregar o melhor produto para a sociedade. Essa é basicamente a atuação da Procuradoria Legislativa. Temos também a Procuradoria Administrativa, que é uma procuradoria que cuida das questões administrativas da casa, principalmente em matéria de servidores. Então, servidor que pleiteia algum direito, algum benefício, isso passa pela análise, nomeação de alguém que queira trabalhar na Assembleia, análise de documentação, esse tipo de coisa, passa pela Procuradoria Administrativa para saber se aquele servidor, vamos assim, né, chamar, já preenche os requisitos ou não daquele benefício. Também temos a Procuradoria Judicial, que é quem faz a defesa da Assembleia no âmbito judicial, que, por exemplo, a Assembleia aprova uma lei, mas alguém questiona uma entidade, questiona aquela lei dizendo que ela contraria a Constituição e por isso pede a sua inconstitucionalidade, ou seja, a sua invalidade, né, no plano prático, para simplificar. Então a Assembleia vai a juízo defender a atividade dos deputados que trabalharam na aprovação dessa lei, defender a palavra final que foi aprovada aqui na casa em relação àquela matéria. E temos a Procuradoria, existem outras atribuições, né, evidentemente, estou falando aqui as principais.
existe também a Procuradoria de Controle Externo, que é a Procuradoria de Orçamento e Controle Externo, que ela assessora os deputados nas peças orçamentárias. Todas as peças orçamentárias passam aqui no Estado, então, aqui na Assembleia. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que são peças muito importantes. Todo ano a ano os deputados se debruçam sobre elas, sobre as emendas parlamentares, e a Procuradoria de Orçamento, Finanças e Controle Externo faz esse assessoramento junto aos deputados nessa questão orçamentária, né? E também muito importante na questão das emendas impositivas, que é uma conquista recente do parlamento, e que temos procuradores lá que fazem esse assessoramento para que as emendas dos deputados impositivas ao orçamento cheguem até a população, afinal, né? E nós também temos procuradores que atuam em outras questões jurídicas fora da procuradoria, porque muitas vezes a gente pensa, não, o procurador só fica na procuradoria. Não, é muito comum, não só aqui na Assembleia, mas que nas diversas casas legislativas, haja procuradores em funções estratégicas na casa por demandar, né, um assessoramento mais próximo também. Por exemplo, temos um procurador que presta assessoramento às comissões, mais especificamente à Comissão de Constituição e Justiça aqui na casa. Procuradores que assessoram o plenário, que a realização das sessões também demanda uma grande orientação ali aos parlamentares, principalmente da mesa diretora. Temos procuradores que atuam na assessoria da presidência, que também a presidência recebe, né, demandas dos diversos órgãos, questões para serem analisadas, e temos lá uma procuradora especificamente que atua no assessoramento à presidência da Assembleia. Temos procurador que atua na Secretaria de Instrução Técnica e Controle, que é uma secretaria recém-criada agora na gestão do deputado Bruno Peixoto, para fortalecer a competência de controle externo da Assembleia Legislativa, principalmente para fazer uma análise técnica no julgamento das contas, que compete à Assembleia, como o julgamento das contas do governador e do Tribunal de Contas do Estado. Também temos um procurador que faz esse trabalho lá. Então, como vocês podem perceber, a função do procurador ela é muito diversificada aqui no âmbito da casa. Então, todas as funções jurídicas da casa, elas demandam a atuação de um procurador, tanto dentro como fora da procuradoria, né? Questão de quando acontece uma CPI na casa, também nosso regimento interno prevê que deve haver um procurador para assessorar os parlamentares na condução das CPIs. Eu particularmente participei de uma CPI aqui na casa, praticamente, né, vários procuradores já tiveram participações em CPI, é uma atuação muito relevante, né, uma situação em que o parlamentar se investe de uma função investigatória, como prevê a Constituição Federal, para trazer luzes sobre algum fato determinado que é de interesse da sociedade. Então, o procurador atua ali para orientar juridicamente como que a comissão vai trabalhar, quais requerimentos ela pode encaminhar, eventual quebra de sigilo que pode ser requerida, as formas de fazer isso. Então, percebam que a atuação dos procuradores da Assembleia ela é muito ampla, né? E muitas vezes, falando aqui para quem ainda está começando o curso de Direito, muitas vezes pensa como eu pensava, né? Não, fazer Direito eu vou advogar ou fazer um concurso para juiz, para promotor ou para procurador do Estado, que é muito comum. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é conheça um pouco mais sobre as carreiras legislativas, carreiras jurídicas da área legislativa, porque é um papel muito gratificante, porque você está a serviço de um poder que não é menos importante do que os outros poderes da República, né? Então, o poder legislativo precisa estar à altura dos outros poderes, e para isso tem que contar com um corpo de procuradores que estejam ali auxiliando os deputados e as deputadas em todas as funções que a Casa demanda de um assessoramento jurídico. Então, basicamente, esse é um panorama aí, né, para entender a nossa atuação aqui na Assembleia, e que funciona com alguma variação, mas nas demais casas legislativas também. E muito bem explicado, e eu acho que é um trabalho extremamente importante, relevante e cada vez mais próximo da população. Eu já contei essa história aqui nesse programa algumas vezes. Eu trabalhava em Brasília, no momento em que o Brasil e o Congresso estavam enfrentando a CPI da Petrobras.
E aí eu me lembro de uma situação bem clara que estava tendo um Flamengo e Corinthians, um jogo pela Copa do Brasil, estava acontecendo a CPI, e eu estava parado num posto de gasolina e tinha uma televisão ligada na CPI, não estava ligada no jogo. Então a população cada vez mais se interessa sobre os rumos da política, porque ela determina tudo que acontece na nossa vida, e que bom que é assim, né? Então, muito interessante. Conhecia sobre a Procuradoria Legislativa, já quis o senhor como advogado alguma vez entrar nessa carreira, doutor Geraldo? Confesso que não sabia que era tão ampla, não é? Inclusive, tem até uma colega, acho que é a Caroline, esqueci o sobrenome. Carolina Fernandes? Não, Caroline Simões, eu esqueci o sobrenome agora, não sei. Que é procuradora aqui da casa. Na época, a gente dava aula junto na Católica, na PUC. Uhum. E ela era professora lá. Eu conheci ela da sala, e aí quando eu fui perguntar o que ela fazia, ela era procuradora da Assembleia, quando a Assembleia ainda era lá no centro. Uhum. Mas eu tenho uma dúvida, aproveitando a fala do senhor, muito bem explicativa. Precisa de OAB para prestar esse concurso, e se ele é dedicação exclusiva ou pode também advogar, como acontece com os procuradores do Estado de Goiás? Uhum. Muito interessante. A nossa carreira é uma carreira privativa de advogados, então para você ingressar é requisito do cargo, sim, que você esteja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é uma questão interessante, né? Antigamente, a nossa resolução até exigia um tempo de prática jurídica de 1 ano, mas posteriormente isso foi suprimido. Só basta realmente ter a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, já é um requisito suficiente para o cargo. Em relação à exclusividade, o procurador da Assembleia ele pode advogar também fora de suas atribuições funcionais, desde que respeitados os limites da OAB. Então, não exige exclusividade. Eu, como procurador, se eu tiver, por exemplo, interesse em defender uma causa aí de direito de família para um terceiro, eu posso advogar normalmente. Só não posso advogar em desfavor da fazenda pública que me remunere, e isso é uma condição imposta pelo Estatuto da OAB a todos os advogados públicos, né? Então, não posso advogar contra a Assembleia Legislativa, nem contra o Estado de Goiás, porque eu recebo remuneração pela Assembleia, né, que ao fim e ao cabo pelo Estado de Goiás. Então é só essa questão que tem que ser observada. E interessante que a gente entrou nesse assunto, né, de requisitos, etc. Nós aprovamos uma reestruturação recente na nossa resolução da Procuradoria, e inserimos nessa reestruturação a previsão de prova oral para o nosso concurso também, semelhante ao que acontece na magistratura, no Ministério Público, na Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, Defensoria Pública. O nosso concurso ele já era constituído de prova objetiva, que são as questões de múltipla escolha, né, e 3 dias de prova discursiva, que são geralmente 3 questões e uma peça, pelo menos é o formato que veio sendo seguido nos últimos concursos, né? E nós inserimos essa questão da prova oral, foi um debate interno na carreira, e entendemos pela necessidade de amadurecimento em relação a esse ponto, para que a nossa forma de ingresso também seja similar à das demais carreiras jurídicas, como também somos uma carreira jurídica, né? Então é importante que você tocou nesse assunto, que precisa para virar um procurador da Assembleia, né? Essa questão da prova oral é uma novidade e é algo que já tem sido difundido por outras procuradorias. Eu estive em Brasília recente com outros colegas da carreira, em algumas pautas de fortalecimento do Poder Legislativo, eles comentaram que nos respectivos estados também isso já está sendo construído. No Mato Grosso, me parece que teve uma alteração recente, na Câmara do Distrito Federal já era uma exigência a questão da prova oral, então é algo que a gente está caminhando para alinhar em termos de estrutura, né, de requisitos para ingresso no cargo. E vocês também fazem aquela divisão de honorários de ações judiciais no final do ano? Tem isso também?
A atuação no contencioso da Assembleia ela é um pouco limitada em termos de causas que gerem honorários advocatícios. Então, nós não temos volume, né? Normalmente é ação direta, né? A maioria das ações a que nós respondemos são ações diretas de inconstitucionalidade, mandado de segurança, que são ações que não geram honorários advocatícios. Entendi. Né? Mas se tiver, faz a divisão, né? Nós temos... Ou não? Não, isso aí é... O procurador da Judicial talvez possa esclarecer melhor esse ponto, né? Mas não costuma eu haver. falo isso, Daniel, sabe por quê? Porque são... eu não sabia que não era necessária dedicação exclusiva e por isso acabam se tornando os melhores cargos públicos para se pleitear, né? Igual os procuradores do Estado também podem ser procurador, ainda ter um escritório de advocacia e ainda partilha honorários no final do ano daquelas ações em que o Estado foi vencedor, lá no caso da Procuradoria do Estado. Então, Sim. realmente é interessante. A questão dos honorários, realmente a gente não tem como a PGE, né? Então, realmente a PGE tem essa questão dos honorários, tem toda uma dinâmica e volume bem, né, próprio lá deles. Mas aqui nós temos essa questão de não exigir a dedicação exclusiva e poder advogar quem tiver o interesse, né? Enfim, existe essa questão também. Por isso é uma carreira atrativa também por esse ponto de vista, com né? certeza. Claro que a casa acaba exigindo muito de nós, né? Mas eventualmente quem tem o interesse pode se dedicar também, né? Naqueles termos que eu expliquei, respeitando o estatuto, também existe essa possibilidade, sim. Maiara, nosso convidado está com você. Qual a sua dúvida sobre a Procuradoria? Sobre a Procuradoria, o senhor exerce qual área aqui na Assembleia? Estou lotado na Procuradoria Legislativa, justamente essa que faz análise, né, dos projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, enfim, todas as matérias que passam aqui na casa. Visto a área que o senhor atua, qual que foi a maior dificuldade que o senhor já encontrou aqui? Assim, os desafios são diários, Desafios né? são diários, exatamente. Ele não quer falar, mas é lidar com os políticos. Não, a nossa relação com os tô brincando, deputados, desculpa. sim. Não, mas a gente pode conversar numa boa. Nossa relação com os deputados é excelente. Eu acredito que eles têm uma grande confiança na Procuradoria e nós também nos esforçamos muito para dar a eles a melhor resposta, né? Então, eu digo assim que o deputado, ele tem a sensibilidade que nós não temos. O deputado está lá perto da população, a ele chegam as demandas, chegam diversos pleitos, mas muitas vezes ele e a equipe dele que estão mais preocupadas, e realmente esse é o papel deles, de fazer o contato, a ponte dessas pessoas com o parlamento, eles muitas vezes não têm precisam de uma ajuda para fazer a formatação jurídica desses pleitos que chegam a nós. Então chegam muitas demandas, às vezes muitos projetos, e nós na Procuradoria sempre fazemos o trabalho de analisar aquelas demandas, aqueles pleitos dos deputados, analisar a melhor forma de viabilizar aquele pleito para que ele tenha uma formatação jurídica adequada e possa realmente solucionar o problema da sociedade, né? E é muito comum que o deputado, né, nos encaminhe até, você pode atender, eu quero fazer um projeto nessa área aqui, mas eu não tenho, eu tenho uma pessoa que tem mais conhecimento técnico, mas essa pessoa também precisa de uma ajuda jurídica para formatar essa experiência, né, dela, esse conhecimento dela em termos jurídicos. Nós sentamos juntos e construímos essa proposta para apresentar para o deputado, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu estive reunido com pessoas ligadas à SEASA, que estão enfrentando problemas jurídicos lá e pediram apoio para se ver se existe alguma medida jurídica, né, um projeto de lei para ver se consegue atender aquela demanda deles. E eu sentei com eles, já fizemos algumas reuniões e entregamos um texto para eles analisarem e tentar viabilizar isso politicamente, né? Na parte política, a Procuradoria não se envolve, mas nós tentamos, na parte técnica, construir esse melhor texto da forma jurídica que atenda à pretensão das pessoas, né? E aí, se houver um entendimento político, essa proposta pode seguir e caminhar para solucionar aquela demanda social. Então, é muito bacana isso, né? Você realmente
tentar solucionar problemas da sociedade, né? Algo que é impensável em outras carreiras jurídicas, né? A gente poder ter essa oportunidade de participar da construção da lei, da construção do processo e de fazer isso chegar para a sociedade. Uma experiência muito gratificante. Doutor Eduardo, o senhor está desde 2017 na casa. E é claro que eu não te faço essa pergunta querendo saber sobre posicionamento político e ideológico, porque isso não vem à nossa questão aqui. Eu queria saber só sobre a sua percepção. De 2013, 2014 para cá, mais especificamente depois que o senhor entrou, o nosso país entrou numa polarização política muito grande. Isso tem ditado a discussão política nacional no Brasil como um todo. Eu queria saber se o senhor percebeu mudança no sentido dos projetos de lei, nesse tempo que o senhor está aqui, se eles eram mais voltados para as questões estaduais e hoje existem projetos de lei visando também o debate nacional, as coisas que estão sendo debatidas nacionalmente, se essa polarização mudou o sentido de fazer leis dentro dessa casa legislativa ou se não, se continua da mesma forma. Bom, essa é uma questão muito interessante de abordar, porque claro que cada deputado tem a sua autonomia e o seu perfil ideológico muitas vezes, né? Existem deputados de direita, deputados de esquerda, existem deputados que preferem focar a sua atuação mais na questão estadual e outros que também gostam de discutir questões locais, no município de Goiânia, do plano nacional, e ao fim e ao cabo tudo é política, né? Aqui na Assembleia é uma casa de leis, mas ela é uma arena política em que a gente tem que debater todos os assuntos, né? É claro que no âmbito de leis, de projetos de lei, o deputado tem algumas limitações, né? Ele não pode viabilizar um projeto de lei que invada a matéria de município, matéria de união, mas é muito comum e saudável até que isso seja discutido aqui no parlamento. Não é porque nós estamos aqui na Assembleia Legislativa que nós não podemos discutir um assunto de Goiânia, um assunto de nível de Brasil. Isso é muito natural, salutar, e a tribuna parlamentar, por excelência, é o palco para tudo isso, né? Então é muito natural que surjam essas demandas e esses diferentes posicionamentos, né? Em favor de alguma questão que foge especificamente à competência estrita da Assembleia Legislativa, mas que estão num contexto mais amplo de discussão, de debate e de amadurecimento aqui para a sociedade, né? Eu queria fazer uma pergunta. Fica à vontade. Assim, como é que fica naquele momento em que o senhor percebe que o projeto de lei, a iniciativa do deputado, ela pode invadir alguma competência, como por exemplo do governador? Vou dar um exemplo prático. Lá no tribunal eu assessoro desembargadores e por hora eles atuam no órgão especial e a gente acaba julgando alguma ação direta de constitucionalidade. A grande discussão toda vez é se vai gerar despesa, porque quando gera despesa só pode por iniciativa do governador, né? Então, vou dar um exemplo assim, só aleatório só para o público de casa entender, mas vamos supor que um deputado aqui promova uma castração de animais de rua. Vamos recolher os cachorros, uma carrocinha, vai levar para um local e lá vão ser castrados. Você precisa de uma pessoa para recolher e de uma pessoa para castrar. Então essa lei, embora o projeto seja muito bom, muito interessante e tudo, mas acaba esbarrando na criação de 2 cargos e aí essa lei poderia ser considerada inconstitucional. Como fazer existe uma solução? Como é que poderia implantar um projeto quando ele invade essa questão de gerar despesa? Esse é um assunto bem polêmico, né? Na verdade, assim, há muito tempo se tinha também essa compreensão de que o deputado estadual, especialmente, isso se aplica de certa forma aos vereadores também, não poderiam apresentar projetos de lei que causassem aumento de despesa. Isso era praticamente um axioma, né, no processo legislativo brasileiro. Mas isso tem mudado recentemente não, há algum tempo já. O Supremo tem
dado sinais de uma ampliação da atividade parlamentar e mesmo nas situações em que gera despesa. O Supremo ele já julgou, inclusive, em caráter de repercussão geral, ou seja, para quem não é do direito, repercussão geral é quando uma determinada matéria é julgada com efeito geral, que extrapola a mera incidência no caso concreto, como uma diretriz para todas as situações semelhantes. No sentido de que o parlamentar pode sim apresentar matérias que criem, mesmo que criem despesa, desde que não entre em matérias privativas do governador. Porque tem matérias que são de iniciativa privativa do governador e que criam despesas, essas realmente não poderiam, como por exemplo um aumento de remuneração, criação de benefícios para servidores públicos, mas existem matérias que o Supremo admite que o parlamentar possa criar despesa. Esse caso que eu me referi, da repercussão geral, é um caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, em que o Supremo julgou constitucional uma lei do município do Rio de Janeiro que obrigava as escolas municipais o poder público, né, a instalar câmeras de monitoramento nas proximidades das escolas. E foi um julgamento muito emblemático porque ele rompeu de forma muito clara essa visão de que não pode criar despesa. O Supremo validou essa lei e admitiu que o parlamentar pode sim criar despesas. Porque se nós formos pensar do ponto de vista até prático, pragmático, é muito difícil você criar uma lei que não gere nada de despesa para a administração. Sempre existe algum custo envolvido. Mas, por exemplo, vamos falar aqui de um projeto de lei que aperfeiçoa a questão de transparência, que determina, vamos dizer assim, uma atualização do portal da transparência, ou prevendo a obrigatoriedade de divulgar certas informações, como, por exemplo, obras públicas. Nós tivemos algumas matérias em tramitação aqui na casa, acho que ainda existem algumas em tramitação, sobre dar mais publicidade à questão das obras públicas paralisadas, quantas estão paralisadas, quantas não estão, por que paralisou, esse tipo de coisa. Por exemplo, um projeto de lei que obrigue a fazer esse tipo de divulgação. É plenamente defensável que o parlamentar tenha uma iniciativa legislativa. Mas o servidor vai ter mais atribuição, vai ter que atualizar a legislação, o portal da transparência, mas isso é a função dele, ele está lá para isso, né? O Estado não está obrigando ele a fazer um concurso, a fazer uma contratação específica, o aparato administrativo já está lá. Então o legislador apenas vai o quê? Dar a diretriz do que deve fazer, dessa estrutura que já é pré-existente, como que ela deve agir. Na mesma questão, por exemplo, de SUS, instituir um novo protocolo para ser observado, por exemplo, em tese poderia ser admitido, porque já existe toda a estrutura, você apenas está trazendo um regramento a ser observado. Mas é claro que assim, estou falando isso de uma forma geral, mas claro que cada caso é um caso. Então, cada projeto de lei tem que ser analisado caso a caso, porque às vezes pode ter realmente alguma questão que seja mais sensível, que envolva algo que seja de iniciativa privativa do governador, mas precisa a gente avançar nessa compreensão, e eu falo isso, não é nem a população em geral, no próprio meio jurídico, às vezes se tem essa compreensão, né? Mas isso tudo nós já temos evoluído nessas discussões. Então hoje se entende que o fato de gerar despesa não é um obstáculo por si só para a iniciativa parlamentar. O parlamentar ele pode, aliás, o legislador ele pode também fazer projetos de lei que até tragam um certo ônus para a iniciativa privada. Por exemplo, lei de meia entrada, que o Supremo já declarou constitucional em vários estados, institui meia entrada para, sei lá, estudantes, professores, alguns grupos sociais aí determinados. O Supremo já declarou que o legislador pode fazer isso, mesmo que crie algum impacto para a iniciativa privada. E a própria leitura que se tem feito hoje das competências estaduais, o Supremo ele tem admitido alguns avanços, porque antes se entendia que praticamente tudo é matéria federal, só a União pode legislar, né? Mas o Supremo tem uma legislação, tem bastante julgados que admitem esse avanço da legislação estadual. Então, por exemplo, matéria de direito do consumidor,
direito ambiental, proteção à fauna, à flora, direito das crianças, adolescente, idoso. Então, todos esses temas que são muito sensíveis e muito próximos da nossa realidade, nós vemos isso muito aqui na Assembleia Legislativa, o deputado estadual pode legislar. E nós da Procuradoria fazemos esse filtro. Caso a caso, a gente tenta analisar para ver até onde a legislação pode avançar e aquilo que poderia gerar algum questionamento, e passamos isso para o parlamentar. Mas, claro, isso aqui é importante destacar, sempre respeitando a decisão do parlamentar. Porque muitas vezes a Procuradoria dá uma orientação jurídica e o parlamentar decide seguir a orientação política dele. E também não há nada de mal e de errado nisso. Até porque a interpretação da Constituição ela é aberta. Pode ser que a Procuradoria erre? É possível também. Ninguém é dono da verdade na interpretação das leis e da Constituição. Muitas vezes a gente segue uma visão um pouco mais conservadora na Procuradoria e o deputado quer ser um pouco mais ousado. E quem vai dizer se está certo ou errado? Se for questionado, o Supremo vai dizer quem está com a razão. E até as próprias decisões do Supremo a gente tem que interpretar de maneira crítica, porque o fato de o Supremo ter declarado inconstitucional uma determinada lei num Estado não significa que ele vai declarar inconstitucional uma lei de teor semelhante de outro Estado. Pode ser que, por fatores diversos como mudança de composição do Supremo, e nós temos visto isso de forma muito intensa, né, muito constante ultimamente, né, nós tivemos praticamente aí 4 novos ministros na corte em menos de 5 anos, né? Os ministros Nunes Marques, André Mendonça, agora o Zanin, o ministro o Flávio Dino, representam praticamente uma renovação de 40%, 50% da corte, 40% mais ou menos. E a gente sabe que muitas vezes a mudança de composição na corte pode provocar mudança de entendimento, né? Então, por exemplo, há muito tempo atrás, na década de 90, o Supremo ele declarou inconstitucional a cláusula de barreira nas eleições. Depois o Congresso voltou a editar uma legislação sobre isso e hoje ninguém questiona isso daí. Então, a própria mudança de composição dos tribunais é algo que acaba mudando os próprios parâmetros de interpretação do direito. E nós do Legislativo temos esse privilégio de ser os criadores da norma e protagonizar essa criatividade legislativa. Muitas vezes nós detectamos, o Supremo já declarou inconstitucional uma lei X. Mas e se a gente adaptar essa legislação e extirpar esse artigo, esse parágrafo, tentar esse é o ponto, evitar aqueles motivos que deram ensejo àquela declaração de inconstitucionalidade, de forma que a gente consiga uma legislação que atinja os mesmos objetivos, ou que esteja próximo de alcançar os mesmos objetivos, mas sem aqueles problemas que foram apontados no passado. Então, o Poder Legislativo tem esse privilégio, né, de poder inovar na ordem jurídica e provocar novos debates a cada legislação que é feita. Então, isso é muito, muito bacana e o trabalho da Procuradoria, mais especificamente aqui a Procuradoria Legislativa, também faz um trabalho muito dedicado, primoroso nessas análises aí. Eu queria saber qual é o trabalho da Procuradoria tratando especificamente na defesa das prerrogativas dos deputados. Também é um debate que muito se vê sobre quais são os limites que o deputado tem que cumprir ali no exercício da sua função. Muito se ouve sobre na tribuna o deputado poder se posicionar da maneira que ele quiser, que ali ele inclusive não seria atingido por leis que atingiriam outras pessoas nos seus posicionamentos. Como que a Procuradoria trabalha nesse sentido? Essa questão das prerrogativas parlamentares, muito bem pontuado, é um tema muito caro para o Poder Legislativo, para toda a sociedade, né? Porque quando nós falamos de prerrogativas, nós estamos falando de dotar os deputados, os parlamentares de uma forma geral, né? Falando aqui no contexto mais amplo, deputados, senadores, vereadores, todos os investidos no mandato legislativo, de instrumentos e de uma certa tranquilidade em relação à manifestação de suas opiniões, palavras e voto. Isso é essencial em qualquer democracia.
Então, um deputado que tenha medo de falar, que tenha medo de falar determinado assunto por receio de que possa sofrer algum processo, alguma representação, é algo que a gente vê com bastante preocupação e isso tem acontecido ultimamente, né? Há um tempo atrás, o Supremo era muito firme na questão das prerrogativas e dizia que na tribuna parlamentar o deputado tinha imunidade absoluta, poderia falar absolutamente tudo o que quisesse. E de um tempo para cá, em razão dos últimos acontecimentos, a gente viu que isso tem sofrido uma certa relativização. Nós e aqui é difícil. Deputado federal preso pelos seus posicionamentos, inclusive. Exato. No estadual não me lembro se isso chegou a acontecer, alguma situação dessa, mas no âmbito federal aconteceu, um deputado foi preso pelos posicionamentos, pelo que ele disse, sem fazer juízo de valor, né? Uhum. No Espírito Santo também tivemos um caso similar, recentemente, o deputado Capitão Assunção, se não me falha a memória, e houve lá uma atuação da Procuradoria Legislativa também, e no fim a decisão da Assembleia, que cabe à Assembleia dar a palavra final na questão de prisão preventiva de deputado, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com base em parecer jurídico da Procuradoria lá, acatado pela comissão, decidiu pela soltura do deputado e o ministro Alexandre de Moraes aceitou, concordou com essa soltura. Na verdade, a decisão final é do Legislativo, cabe ao Judiciário respeitar, né? E foi o que aconteceu nessa ocasião com muito acerto. O senhor acha que é uma resposta da Assembleia do Espírito Santo para o Supremo? Assim, a gente ainda acha, né, que eles têm que ter esse direito de falar o que quiserem? Sem dúvida é uma resposta institucional, né? Mas assim, é uma questão da própria Constituição, uma interpretação constitucional adequada das imunidades parlamentares. Porque em caso de prisão preventiva, quando um membro do Poder Judiciário qualquer decreta a prisão de um parlamentar, é algo muito grave. É algo que você tem que analisar num contexto mais amplo, porque você está tirando da vida pública, vamos dizer assim, alguém eleito pelo povo. E estamos falando de prisões preventivas, principalmente, que é a grande maioria das situações, que muitas vezes não vem a se confirmar no final do processo. Então, você afastar um parlamentar, vamos supor aí, um mês que seja, o mandato não volta. Aquele tempo que correu não volta mais. Então, você afastar alguém das atribuições parlamentares é algo que requer é uma questão muito sensível para a democracia, para a sociedade. Então, as prerrogativas parlamentares existem e essa é uma compreensão que muitas vezes é difícil de assimilar. A imprensa muitas vezes noticia como um privilégio, que é uma injustiça, que todo mundo se sujeita a um determinado conjunto de regras, os deputados têm outras, algumas benesses, facilidades, mas as prerrogativas parlamentares, elas, como o próprio nome já disse, destinam a preservar o mandato parlamentar e a escolha do povo, o mandato eletivo. Então, é sempre essa compreensão que nós temos que ter em relação às prerrogativas parlamentares. E um ponto interessante ainda na questão das prerrogativas é que a Assembleia de Goiás, a Procuradoria da Assembleia de Goiás, assim como em outras assembleias também, tem a previsão e a competência de defender as prerrogativas dos parlamentares em razão de suas opiniões, palavras e votos, quando eles sejam processados em razão desses fatos, desde que, é claro, né, o deputado tem que solicitar essa medida para a Procuradoria, haver uma autorização superior para nós atuarmos nesse caso, porque muitas vezes o deputado pode preferir, não, eu tenho advogado da minha confiança e prefiro me defender na justiça com meu advogado, mas se ele quiser a atuação da Procuradoria da Assembleia, ele pode encaminhar um requerimento por escrito e se houver nessa análise no sentido de que há conexão entre a pretensão de defesa e o exercício das suas atribuições e prerrogativas parlamentares, a Procuradoria pode assumir essa representação dos deputados. Não é a Procuradoria não estaria atuando em uma defesa pessoal
do deputado, né? É uma questão institucional, né? Então, a Procuradoria não pode, por exemplo, atuar para o deputado numa questão envolvendo um acidente de trânsito, evidentemente, mas se ele falou algo na tribuna, por exemplo, e ele vem a sofrer processo em relação a isso, se ele quiser fazer uso da Procuradoria, ele tem esse canal para solicitar, para demandar, para que a gente faça essa atuação em defesa das prerrogativas parlamentares. O procurador falou sobre a imprensa noticiar de uma certa forma. Ele um falou com você, Maia. Eu tenho uma dúvida, doutor. Muito se fala sobre a liberdade de expressão. No âmbito da Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, o senhor acha que o parlamento ele tem deferido decoro, não como antigamente, porque eu acho que antigamente, já dando a minha singela opinião, eles tinham um pouco mais de restrição no que dizer. Hoje em dia eu acho que eles estão aflorando demais para explicar os seus devidos objetivos, estão usando palavras que podem estar ferindo, né, usando da liberdade de expressão para ferir o outro candidato. O que o senhor... Candidato não, né? Deputado. Outro parlamentar. Outro parlamentar. O que o senhor acha disso como visão de procurador? Bom, a questão da quebra de decoro parlamentar é algo que o próprio Constituinte já previu lá em 88, é algo que pode sim ensejar a punição do parlamentar. Então, se um deputado venha a ofender outro parlamentar ou cometer algum tipo de situação que seja considerado quebra de decoro, ou seja, uma situação indesejável para um parlamentar, ele pode ser alvo de um processo no Conselho de Ética da respectiva Casa Legislativa. E aí esse processo tem um devido trâmite, existe uma comissão constituída e ao final é feito um relatório, isso é votado em plenário, que pode redundar em algumas sanções. Podem ir desde uma advertência, uma censura ou penalidades mais graves como a própria cassação do mandato, né? E nós tivemos vários casos em nível de Brasil, de outras assembleias. A Assembleia de São Paulo ela tem experimentado uma grande quantidade de representações no Conselho de Ética. Nós tivemos o caso de um deputado que fez um comentário sobre as mulheres ucranianas, acho que foi ano passado, não sei se vocês se recordam desse episódio, sim. Que sofreu também ex-deputado Arthur Duval, se eu não me engano. Enfim, e houve uma ação bem contundente do Conselho de Ética e decoro parlamentar nesse sentido. Tivemos, inclusive, casos de denúncias de assédio, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, de um deputado teria assediado outra deputada também. Né? Exato. Então, assim, existe essa questão do decoro parlamentar, que é realmente muito séria e deve ser observado pelos parlamentares, e como uma forma de um limite, né? Claro que o deputado ele tem a sua liberdade de expressão, ainda mais acentuada pelo fato de ser parlamentar, né? Ele tem que ter realmente essa liberdade, mas ela encontra limite no direito do outro parlamentar, né? Ou nas situações de decoro parlamentar que são muito mais amplas do que isso. Então, se eventualmente verificar excesso de algum parlamentar em relação a determinada questão, ele pode sim ser acionado no Conselho de Ética e sofrer a devida responsabilização por esse fato. Eu tenho uma pergunta que eu não sei nem se o procurador vai poder respondê-la. Fica à vontade, doutor Geraldo. Mas eu vou colocar com todo jeito para... Porque não é... É porque a hora que o senhor terminou de falar, eu voltei no assunto anterior, falei assim, bom, a Assembleia, o deputado pode pedir para que a Assembleia, então, faça a defesa dele num caso. E ela pode, então, ele pode também pedir para defendê-lo num caso, por exemplo, de cancelamento, porque o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, rede social. Ele vai lá e se pronuncia, às vezes de boa fé, às vezes de forma mal intencionada, como esse caso que o senhor citou, que eu acho que foi, na minha opinião, foi muito ruim, realmente. Eu acho que se ele tinha que ser punido, alguma punição tinha que sofrer, porque não tinha nada a ver a fala dele. Mas o certo é que aquela fala foi feita num grupo de WhatsApp, vazou, e aí então acaba se tornando um cancelamento. Quem que chega nesse consenso, se o que o deputado falou é de boa fé, ele não deve ser punido, ou não realmente é de má fé e deve ser punido? Sai um parecer de dentro da Procuradoria, eu sei que a decisão final do plenário, né? Mas passa pela Procuradoria uma situação dessa?
Pode passar. Cada casa legislativa tem a sua própria disciplina, não há uma uniformidade em termos de atuação dos procuradores nessa questão, né? Aqui na Assembleia, a nossa resolução do Conselho de Ética prevê que, quando ocorrer a necessidade, um procurador deve ser designado para acompanhar os trabalhos do Conselho, que também, de certa forma, exige ali uma indagação jurídica sobre várias questões, né? Mas o trabalho da Procuradoria, ele vai envolver mais a questão do rito, das formalidades. O procurador ele não vai emitir um parecer técnico no sentido de aquele deputado cometeu ou não uma infração. Claro que ele vai orientar os deputados que são os legitimados para dar devida decisão naquele caso. E aqui, por exemplo, no Comitê de Ética vai ser designado um relator, e esse relator é que vai fazer o relatório, né, pela absolvição, pela cassação ou por aplicação de alguma penalidade. E esse relator, tendo qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, ele pode contar com o procurador que estiver designado ali para atuar no caso para esclarecer, mas o procurador ele não vai assinar um parecer entrando no mérito daquela condenação ou absolvição ou que decisão for, mas ele vai estar ali para assessorar, esclarecer qualquer dúvida que possa surgir ali nos trabalhos parlamentares, né? Recentemente, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, através de uma parceria com o governo do Estado, ela foi ela contribuiu na aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Goiano. Nós fizemos os jogos do Campeonato Goiano aqui pela TV, Assembleia Legislativa, e a TV Brasil Central fez pelo Estado. E no dia da estreia das transmissões aqui na TV Assembleia Legislativa, eu conversando com um colega aqui da Assembleia, ele me disse assim, os procuradores eles têm um senso de muito cuidado com a casa. Esse cuidado é tão grande que não é só na análise se é possível ou não fazer a aquisição dos direitos, participar da aquisição dos direitos. No dia que teve o jogo, eles se reuniram para assistir o jogo junto. Ele ainda citou assim, estava parecendo final de Copa do Mundo. Então eu queria saber desse senso da Procuradoria, realmente no cuidado da casa, porque os deputados passam, né? A cada legislatura você tem uma renovação. Como vocês trabalham e pensam coletivamente para preservar a Assembleia como a casa do povo? Muito bem, essa fala que você comentou de o cuidado da casa é justamente isso, né? Nós, procuradores, fazemos todo esse trabalho justamente para resguardar o parlamentar. Nossa função é sempre dotar os parlamentares de todas as informações para que possam tomar a melhor decisão para a sociedade e também resguardando os próprios parlamentares de eventuais questionamentos ou de eventuais situações que possam criar algum tipo de embaraço. Então, toda a Procuradoria, em todas as áreas, todos os procuradores se esmeram nesse sentido, né? O procurador da área administrativa, quando está lá analisando e dando seu parecer sobre, por exemplo, a admissão de um servidor, né, ele faz análise jurídica para que esse servidor possa entrar juridicamente respaldado aqui na casa sem sofrer questionamento amanhã aí do Ministério Público ou de algum órgão de controle. O procurador da área legislativa vai atuar para embasar os parlamentares com boas informações e decisões para defender aquele projeto, mas em termos constitucionalmente adequados e que tragam ali uma questão de mudança efetiva para o bem da população. O procurador da Judicial, por exemplo, defendendo as decisões que a Casa já tomou, né, para que possam ser validadas no Poder Judiciário. Então, realmente, nós temos essa missão e até um dever funcional nosso de zelar pela segurança jurídica de cada um aqui na casa, né? E não só deputados, próprios servidores, né? Nós estamos sempre em articulação com os demais servidores da casa para aquilo que a casa realmente necessita e precisa da devida orientação. A Procuradoria está aí para isso. E para a gente fechar, eu queria saber do senhor qual foi essa alteração que aconteceu na emenda número 80, que alterou a redação do artigo 12º, parágrafo 10 da Constituição Estadual para incluir o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da Assembleia do cumprimento de prisão, medida cautelar nas dependências
da Assembleia Legislativa. Qual foi essa alteração? Explica um pouquinho para a gente. Essa é uma questão muito interessante de discutir aqui com vocês, porque envolve aquele assunto que a gente já discutiu de prerrogativas, né, parlamentares, e aí de uma forma mais ampla, prerrogativas da própria Casa de Leis, não apenas dos parlamentares, né. Ano passado já havia tido uma alteração na Constituição para prever que em caso de cumprimento de medida cautelar aqui na Casa, como por exemplo uma busca e apreensão, houvesse acompanhamento pela Polícia Legislativa da Casa. Essa é uma ideia que foi inspirada numa PEC, uma proposta de emenda à Constituição que tramitava lá na Câmara ainda tramita na Câmara dos Deputados, conhecida como PEC das prerrogativas, que hoje já não se fala muito mais nela, mas lá tinha essa previsão de que em casos de medidas cautelares deveria haver o acompanhamento pela Polícia Legislativa. E a Casa aqui entendeu por bem adotar essa mesma diretriz, né, e incorporou na nossa Constituição. Na verdade, nós até avançamos em relação ao Congresso, porque lá ainda está na PEC, aqui nós já aprovamos a emenda constitucional de fato. E realmente nós vemos com muita pertinência a atuação da Polícia Legislativa nesse trabalho, mas a Procuradoria não havia sido inserida nessa questão. E fizemos uma discussão lá na Procuradoria, levamos à Presidência e a Presidência concordou em também incluirmos a Procuradoria nessa previsão do parágrafo 12, né, que você leu aí. Isso. Porque a questão de busca e apreensão, buscas e apreensões. Parágrafo 10. Isso. Quando há um cumprimento de uma medida cautelar aqui na Casa, é uma questão que envolve também uma orientação jurídica para ver se está em alguma prerrogativa parlamentar que possa estar sendo mal ferida, para verificar se tudo aquilo que está no mandado de busca e apreensão vai ser cumprido na forma da lei, ou se não vai acontecer evitar que aconteçam alguns abusos por parte da polícia que for cumprir esse mandado. Então, nós inserimos a Procuradoria aí nessa questão para atuar ao lado da Polícia Legislativa da Casa e fazer o melhor trabalho na questão de proteger a Casa mesmo, né? Não de evitar, evidentemente, porque existe a separação de poderes e se o Judiciário decretou alguma medida, ela vai ser cumprida, mas de atuar para que isso seja cumprido dentro dos limites da lei, atuando dentro dos limites da lei. Então essa é a razão dessa alteração recente aí. É isso, eu queria agradecer muito a presença do Dr. Eduardo Henrique. Já recebeu o título de cidadão goiano? Não, ainda não. Olha que esse dia vai chegar. Né? Se eu receber o título, eu confesso que vou comer o pequi daí com muito gosto. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho aqui na Procuradoria. O senhor é de casa, então as portas estão sempre abertas aqui para você e também para os colegas procuradores. Que eu agradeço, muito obrigado. Por hoje, doutor Geraldo, até a próxima semana. Boa noite, Daniel, boa noite, Maiara. Boa noite, doutor. Foi muito bom. Os senhores, não sei se o senhor é professor, mas explica muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Maiara, pela presença. Você também é de casa, volte mais vezes aqui, não só no Contestando, mas na TV Assembleia também. Obrigada, Daniel. Obrigada aos colegas. Foi muito aproveitoso, né? A gente aprendeu tantas coisas hoje. Foi muito bom. Obrigada pelo convite. Que bom, eu agradeço a você que nos acompanhou aqui nessa noite de domingo. A gente volta domingo que vem às 11 horas da noite com mais um programa Contestando, mais um convidado. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana e até lá.